Existem diversos mitos históricos sobre as relações entre ciência e religião. Em geral, esses mitos são usados para defender a hipótese do eterno conflito entre ciência e religião e da impossibilidade de uma coexistência pacífica entre elas. Nesse vídeo, que é a parte 1 dessa série de mitos, eu vou falar de um deles. Você acha que Galileu foi preso e torturado pela Inquisição? Eu não sei você, mas muita gente acha isso. Aqui nós temos dois pontos para analisar: a prisão e a tortura de Galileu. Será que essas duas coisas aconteceram? Primeiro, a hipótese da tortura. Essa é a hipótese mais improvável. E é por um motivo bem simples. A Inquisição ela tinha uma política de ser mais branda com pessoas idosas, com doentes e com clérigos, membros da igreja. E o Galileu era as três coisas. Galileu era um senhor de 69 anos naquela época e, além disso, se ele tivesse passado pela tortura, os danos no seu corpo teriam sido grandes o suficiente para as pessoas saberem que ele foi torturado. E ele nem teria conseguido ir depor no tribunal da Inquisição, que foi logo depois. E não tem nenhum registro de que essa tortura aconteceu, então é improvável que ela tenha ocorrido. Segunda questão é a hipótese da prisão do Galileu. E sobre isso, o historiador da ciência, Maurice Finocchiaro, ele fala o seguinte: com a possível exceção de 3 dias, que foi o período que Galileu ficou no Palácio da Inquisição para abjurar suas teorias, que foi do dia 21 ao dia 24 de junho de 1633, fora esses 3 dias, o Galileu nunca esteve preso numa prisão convencional. Ele pode ter sido preso numa cela convencional nesse período, que é o período que a gente não tem informações sobre o que aconteceu com ele. Mas o mais provável é que ele tenha ficado na casa do procurador ou de algum membro da igreja, até porque ele era muito conhecido e amigo de muitas pessoas da igreja. Então a conclusão que a gente tira disso é o quê? A gente não tem registros o suficiente para poder fazer qualquer uma dessas afirmações, tanto que ele foi preso quanto que ele foi torturado. E é muito comum as pessoas usarem a história de Galileu para dizer que ela ilustra a existência de um conflito entre ciência e religião. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas nessa afirmação. Primeira coisa problemática: tem que ser levado em conta o contexto político da época. A Europa vivia um período da Reforma Protestante, então a igreja precisava reafirmar sua autoridade, principalmente a autoridade do Papa. Em segundo lugar, a igreja não tinha problemas com as teorias científicas do Galileu, tanto que o Copérnico, por exemplo, não passou por essa mesma situação. O problema foi, além do contexto político e histórico, foi a desobediência de Galileu, que era um membro da igreja, em não seguir uma orientação que a igreja passou para ele, de não divulgar as suas teorias até que ele encontrasse mais provas sobre ela. Em terceiro lugar, a gente não pode achar que esse caso, é um conflito entre a entidade religiosa da igreja e a entidade ciência. Isso, na verdade, era um atrito entre pessoas, entre o poder papal e o cientista religioso que era Galileu. Galileu nem era um cientista, puramente cientista, secular, ateu. Ele tinha muitas motivações religiosas para os seus afazeres científicos. Ele era um membro da igreja. Então, o que isso mostra é que a história é muito mais complexa do que ela é contada. Então, se você gostou desse vídeo, inscreve no canal da TV Nupes. Muito em breve a gente vai lançar uma continuação dessa série de mitos, então fica ligado aqui no canal.